Oi. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Estão me ouvindo? Tá, Cíntia. Queridos, nós vamos dar hoje continuidade ao estudo do arcadismo. Só uma coisinha nesse começo de aula. Pessoal, me tirem uma dúvida. Vocês receberam ou online ou impresso? Me tirem aqui uma dúvida. Vocês receberam o roteiro do Bernoulli? Sim, Todos receberam? todos está no portal lá do colégio. Ah, tá, joia. É porque eu queria ver bem aqui uma coisa com vocês, ó. Eu senti em algumas salas algumas dúvidas acerca do nosso assunto e eu queria fazer um combinado com vocês, ó. Até no sentido mesmo de tranquilizá-los. Porque eu senti alguns alunos, assim, um tanto apreensivos e preocupados. Qual é o nosso? Aqui tem língua portuguesa, literatura, redação e arte. Vamos lá. Texto e textualidade, tecendo com palavras, tramando histórias e posturando redes sociais. Tipos textuais e gêneros textuais do cinema mudo aos booktubers. O que é saber ler? Importância da leitura para o entendimento do mundo. O universo da linguagem desvendando conceitos. O texto dissertativo e argumentativo, o textão. A argumentação, defesa e julgamento da tese, situações problema, ativando esquemas mentais, variabilidade linguística, literatura e gêneros literários. Olha aí, pessoal. Que gêneros são esses? Bora nos dedos? Lírico, épico, dramático, narrativo. Do you remember? Reflexões iniciais acerca da literatura. Pessoal, eu vou ser bem honesta com vocês. Quando fala assim, ó, reflexões iniciais acerca da literatura, vocês sabem qual é o poeta que vem imediatamente à minha mente? E eu tô farejando igual cachorro que esse poeta vai cair, assim um farejar bem instintivo. Quando se fala em reflexões iniciais, eu sinto o cheirinho no ar de Manoel de Barros. Vocês concordam comigo? Que é o poeta das despalavras. Gosto de desvio e de desver. Quem anda nos trilhos é trem de ferro. Sou água que corre entre pedras. Liberdade, caça jeito. Prosa, poesia e textualidade pessoal. Me corrijam bem aí se eu estiver errada, mas se eu não estiver enganada, no Bernoulli passado caiu esse mesmo tópico. Vocês lembram disso? Que esse assunto, nós vamos ter aula, deixa eu programar bem aqui com vocês. Nossa próxima aula é amanhã ou é sábado? Sábado. Sendo que o nosso Bernoulli só é segunda, não é isso? Maravilha. Eu estou vendo aqui, ó, A, B, C, D. Se o horário não mudar, que daqui para sábado não vai mudar, eu tenho os 4 primeiros anos no sábado. Show de bola. Prosa, poesia, intertextualidade e produção de texto. Então, pessoal, a primeira coisa que eu queria fazer era tranquilizá-los acerca do nosso roteiro. O nosso roteiro, ele não tem, eu estava conversando com a Nádia hoje, na hora do departamento de língua portuguesa, e o nosso roteiro, ele não tem grandes novidades em relação ao roteiro do Bernoulli passado, tá certo? Porque o que as meninas estavam preocupadas na turma B era a respeito das escolas literárias. Professora, vai cair Gregório de Matos? Vai cair trovadorismo? Vai cair de qual escola? Até qual escola? Para a gente se situar melhor. Então, não vai cair escola literária. Cairão gêneros literários que, nesse caso, podem vir a contemplar. E aí, caberia a gente revisar as estéticas como um todo, certinho? Quando se fala em gênero dramático, por exemplo, eu posso ir de Alto da Barca do Inferno, eu posso ir de Medeia, Amor Louco,
passando por Édipo Rei. Concordam comigo? Bem, queridos, eu gostaria de iniciar com vocês da página 146. Aqui na página 146, na aula passada, nós paramos justamente no que eu chamei, confira please o seu caderno, eu chamei de clichês Árcades. Tem 2 blocos cinzas na página 146 e o primeiro diz o seguinte: pseudônimos pastoris, o fingimento poético dos Árcades. O arcadismo também é conhecido como neoclassicismo, pois houve nesse período, junto à ascensão dos valores da burguesia, um retorno às referências classicistas, haja vista que ambos os movimentos possuíam ideias comuns, como a valorização da natureza, a busca pelo equilíbrio e a racionalidade. Logo, as representações da arte mimetizavam, além da natureza, as origens gregas e romanas, consideradas clássicas. Por isso, há o recorrente uso de pseudônimos, guarde please esse P, por parte dos poetas árcades. Pessoal, os pseudônimos, eles têm N motivos para acontecer. Um deles é o fingimento poético, vamos lembrar juntos. Os poetas árcades não são pobres pastores, coisa nenhuma. São ricos burgueses. E um motivo muito pontual, atrelado ao social, é se esconder em tempos de inconfidência, tá certo? Como principal recurso, o fingimento, que é a simulação de sentimentos, representando em suas produções esses pastores bucólicos. Então, o bucolismo é a cara do arcadismo. E o bucolismo é mister lembrar que o bucólico aqui, ele assumiu, conforme nós vimos na aula passada, um tom de adjetivo. Alude-se ao bucólico quando se diz natureza amena, afável, tranquila. Pessoal, o que eu chamei na aula passada de clichês árcades, você vai encontrar na literatura com uma porção de outras nomenclaturas, e uma delas são os motivos clássicos da poesia árcade. A retomada da atividade clássica fez com que os poetas latinos Horácio e Virgílio fossem revisitados pelos árcades por meio de expressões latinas. A expressão áurea mediocrita significa mediocridade áurea, simboliza a valorização das coisas simples e cotidianas. Uma vida medíocre em termos materiais, mas elevada no sentido espiritual. Eu não sei se foi aqui na sala de vocês que eu cheguei a falar, e eu não sei também se nós chegamos a ler juntos, que é o binômio ser versus ter. Nós chegamos a ler aquele trechinho de Memórias Póstumas de Brás Cubas, pessoal. Quem lembra? Dona Plácida, eu li com vocês. Naquele texto, nós vamos ter... Espera aí, só um minutinho para eu ver se ele está aqui comigo. Nós vamos ter... o Brás Cubas começou a se encontrar as escusas com a Virgília. E o que foi que aconteceu? Eu cheguei a ler com vocês, li Beatriz, li Carla Fernanda. Acho que não, a senhora leu no sábado. Eu li todo? Ou eu só citei? Eu estou com a sensação de que li só na presencial, ali no primeiro C. Professora, a senhora citou e quando a senhora ia ler, o horário bateu. Excuse, me lembrei agora, Ana Luísa, thank you. Então, para ilustrar esse C versus T, não se preocupem que eu não vou me alongar, eu vou ler um trechinho pequenininho do capítulo Dona Plácida. Virgília fez daquilo um brinco, designou as alfaias mais idôneas e dispô-las com a intuição estética da mulher elegante. Eu levei para lá alguns livros e tudo ficou sob a guarda de Dona Plácida, suposta e a certos respeitos verdadeira dona de casa. Custou-lhe muito aceitar a casa, farejava a intenção. E doía-lhe o ofício, mas afinal cedeu. Creio que chorava a princípio e tinha nojo de si mesma. Ao menos é certo que não levantou os olhos para mim durante os primeiros 2 meses. Falava-me com eles baixo, séria, carrancuda, às vezes triste. Eu queria angariá-la e não me dava por ofendido, tratava com carinho e respeito. Forcejava por obter a benevolência e depois a confiança. Quando obtive a confiança, imaginei uma história patética dos meus amores com Virgília. Um caso anterior ao casamento, a resistência do pai, a dureza do marido, e não sei que outros toques de novela. Aceitou-as todas. Era uma necessidade da consciência.
Ao cabo de 6 meses, quem nos visse todos três juntos diria que Dona Plácida era minha sogra. Não fui ingrato. Fiz-lhe um pecúlio de 5 contos, como um pão para a velhice. Dona Plácida agradeceu-me com lágrimas nos olhos e nunca mais deixou de rezar por mim, todas as noites, diante de uma imagem da Virgem que tinha no quarto. Foi assim que lhe acabou o nojo. Olha que coisa, pessoal. Quer dizer que dentro desse clichê Arca de Áurea Mediocritas, dá para você perceber que o ter, muitas vezes, supera o ser. Não é isso? Fugere urbem significa fugir da cidade, tematiza a ideia de viver no campo. Locus amoenos, lugar ameno, representa a ideia de viver em um lugar calmo, longe da agitação urbana. Carpe diem, aproveite o dia, é pano de fundo de diversos poemas nos quais a ideia de viver o presente é latente. O filósofo Rousseau, com sua teoria do bom selvagem, também forneceu bases para a escrita dos neoclássicos, pois afirmava que a civilização corrompia o ser humano, que nascia bom por natureza. É a famosa teoria do bom selvagem, o homem nasce bom, a sociedade que o corrompe. Nosso André fez alguma observação? Tia, onde você está lendo? Desculpe, André, eu estou aqui na página 146, lá naqueles box cinzas, aqui do lado direito. Agora nós vamos passar lá para a página 147 e o nosso material traz um quadro contrastivo entre barroco e arcadismo. Depois estudaremos os dois principais nomes da lírica Arcade e eu gostaria de aproveitar e fazer algumas referências ao poeta Cláudio Manuel da Costa. Achou, André? Cadê você aqui no chat? Ai, disponha. Pessoal, na página 147 tem um quadro que contrasta barroco e arcadismo. O barroco apresenta uma linguagem rebuscada, predileção pela ordem indireta, ao passo que o arcadismo, uma linguagem simples, predileção pela ordem sintática direta. Predileção por construções complexas no barroco e no arcadismo, construções simples, pessoal, em nome do tão famoso Carpe Diem. Aproveite o dia seria justamente o sugar a essência da vida. No barroco, nós vamos ter uso de figuras de linguagem que expressam ideias contrastantes, como antítese, paradoxo e hipérbole, e no arcadismo, uso de linguagem denotativa em lugar da conotativa. Por exemplo, quando Marília for comparada à natureza, e ele disser, enquanto minha bela Marília, pasta alegre e manso gado, nos sentemos à sombra deste cedro levantado. Pessoal, esse convite é literal. Minha bela Marília, enquanto pasta alegre o manso gado, nos sentemos à sombra deste cedro levantado. Ele está convidando Marília para sentar à sombra do cedro levantado. Porque a regular beleza só pode ser encontrada onde, pessoal? Na natureza. Sujeito pessimista em conflito consigo mesmo e com o mundo. Ao passo que no arcadismo, você vai ter o sujeito racional em busca da simplicidade e da racionalidade. Preocupação com a transitoriedade da vida. E no arcadismo, carpe diem, viver o presente, inutilia truncar, eliminar o inútil. No barroco, raciocínios complexos e difíceis, e no arcadismo, raciocínios claros e simples. Tentativa de conciliação entre razão e religião no barroco e no arcadismo, predomínio da razão e da ciência. Vocês lembram que eu coloquei na aula passada, ilustração ou iluminismo? Pessoal, nós vamos colocar no quadro algumas pequeninas diferenças entre os dois nomes principais da lírica Arcade. Vamos juntos? Isso no Brasil, que são Cláudio Manuel da Costa e Tomás Antônio Gonzaga. Pessoal, eu estou observando aqui uma coisa. O nosso Bernoulli não traz Bocage, que é o principal nome do arcadismo em Portugal. E eu quero fazer o seguinte combinado com vocês. Eu vou fazer aqui um quadro contrastivo da lírica Arcade no Brasil e depois eu entregarei para vocês um material sobre Bocage para a gente ganhar tempo. Tudo bem?
Vamos lá, eu vou fazer no quadro uma pequena referência. Vamos à frase de hoje. Aqui, então não se esquece de se destacar, né? Oi? Então se destaca. Entendi não, André. A função de destacar para realçar a sua imagem. Onde é que destaca mesmo? É no seu botão. Você vai na sua imagem, aí você clica nos três botõezinhos que fica do lado do nome que você tá, tipo. É emoji, GIF ou figurinha? Hã? Aqui tem emoji, GIF ou figurinha. Não, é mais embaixo, é onde tá. Você tá. Onde tem seu rosto, você clica com o botão direito. Aí vai lá aparecer realçar ou Ah, destacar. sim. Aqui, destacar-me. Pronto? Sim. Como é que eu apareço para vocês, hein? É que a imagem fica mais realçada em você e tal, às vezes Aqui. melhor a imagem. Pessoal, estou sob divisão de vocês, estou. Estão me vendo? É a mão do poeta que levanta os acontecimentos da vida e os transfigura com a varinha mágica da arte. Muito bela frase de hoje. Vamos aludir ao arcadismo no Brasil? O nosso material traz muito bem esses dois poetas. Eu vou colocar no quadro só algumas pequenas referências para você melhor se basear na hora de estudar. Vamos lá? Pessoal, o último tópico da aula passada, quem anotou, foi número 4, foi Ana Júlia. Foi número 4, Marcelo. Cheque please no seu caderno. Alguém respondeu? Foi, thank you so much. Foi o 4, obrigada. Esse vai ser então 5. Se você quiser, já pode continuar direto para o tópico 5.
Eu queria fazer, pessoal, deixa eu ver se eu consigo. Espera aí, deixa eu melhorar bem aqui esse espaço gráfico do quadro. Wait. Só isso. Vou sair aqui de cena para vocês tirarem o print. Tiraram? Sim. Pessoal, o arcadismo no Brasil teve início com a publicação de odas poéticas
de Cláudio Manuel da Costa. Então, esse poeta especial tem mais esse diferencial de ter sido introdutor do arcadismo brasileiro com a publicação de obras poéticas, que é considerado o marco do arcadismo no Brasil. E aí nós vamos ter, conforme já vimos na aula passada, o contexto em Confidência Mineira, que é um contexto muito rico, e obras poéticas datas de 1768. Obras poéticas. Bote o Szinho aí, please. Foi fortemente influenciado por Camões, C de Cláudio, C de Camões, C de clichê árabe, C de classicismo. Guarde esse acrônimo para lembrar que ele é o mais autêntico dos árabes. É mais preso aos famosos clichês árabes, e na poesia de Cláudio Manuel da Costa você vai contemplar a beleza da natureza. E outro C para sua coleção, importante para sua compreensão, é o estabelecimento do contraste campo versus cidade. O tempo inteiro ele estabelece esse contraste, deixando bem claro que quem não conhece a paz, quem não conhece o campo, da paz do campo não tem provado, não está são, não está saudável. Cláudio Manuel da Costa é o primeiro grande poeta neoclássico brasileiro que assumiu o pseudônimo ácade de Glauceste Saturnio. Raciocinem comigo. Os pseudônimos ácaros geralmente prezavam pela simplicidade. Eles escolhiam pseudônimos simples. Agora, quando ele escolheu Glauceste Saturnio, você poderia refutar o que eu estou dizendo, professora. Não vejo simplicidade em nenhum desses nomes, nem Glauceste nem Saturnio. Eu vou falar para você por quê. Por conta da presença da natureza. Você vai ter Glauceste Saturnio, desculpe, presença da natureza não, sorry. Influência da mitologia, são dois nomes mitológicos, e como ele foi influenciado e retomou os temas clássicos, é claro que a mitologia não poderia ficar de fora. Abordou a visão conflituosa entre rusticidade e civilização, traduzida nas estrofes do soneto II. Pessoal, o soneto é também um grande diferencial do classicismo, né? 2 quartetos e 2 tercetos, e no final a chave de ouro ou verso de ouro. Leia a posteridade ao pátrio rio, em meus versos teu nome celebrado, porque deles uma hora despertado, o sono vil do esquecimento frio. Não vês nas tuas margens o sombrio, fresco assento de um álamo copado, não vês ninfa cantar pastar o gado, na tarde clara do calmoso estio. Turvo banhando as pálidas areias, nas poções do riquíssimo tesouro, um vasto campo da ambição recreias, que de seus raios o planeta louro, enriquecendo em fluxo em tuas veias, quanto em chamas fecunda, brota em ouro. Aqui você vai ter uma linguagem apostrófica logo no primeiro verso. Tenho certeza que você percebe essa visão e essa versão elogiosa em relação ao pátrio rio, e dá para você perceber um contraste entre o pátrio rio e o sono vil do esquecimento frio. Veja aí a rima que ele estabelece. Não vês as tuas margens sombrio, fresco assento de um álamo copado. Não vês ninfa cantar pastar o gado na tarde clara do calmoso estio. Turvo banhando as pálidas areias, nas poções do riquíssimo tesouro, o vasto campo da ambição recreias. Que de seus raios o planeta louro, enriquecendo em fluxo em tuas veias, quanto em chamas fecunda brota em ouro. Que é uma referência também à cobiça desenfreada em tempos de Confidência Mineira. Concordam? Uma das questões centrais da obra de Cláudio Manuel da Costa, veja aí aqui no quadro, foi fortemente influenciado por Camões, foi justamente a sua fidelidade às famosas convenções ácades. De um lado, a humanidade bucólica, com seus prados, ovelhas, fontes e ninfas, e de outro lado as águas turvas do Ribeirão do Carmo. Essa incompatibilidade intelectual entre o sujeito poético e a paisagem local
manifesta-se claramente na primeira estrofe do soneto, veja aí algarismo romano. Destes penhascos fez a natureza o berço em que nasci. Ó quem cuidara que entre penhas tão duras se criar uma alma terna com peito sem dureza, que é uma referência ao habitat, ao ambiente onde ele nasceu. Uma alma terna que se desenvolveu num ambiente cheio de pedras, que é uma referência, me ajudei aí na geografia, ao cenário rochoso de Minas Gerais. O amor, na visão do poeta, é muitas vezes melancólico, mas fortemente influenciado pelo classicismo. A pedra é um dos símbolos mais importantes na poesia de Cláudio Manuel da Costa e aparece obsessivamente sob a forma de penhas, penhascos, penedos, às vezes representando o rigor da pastora, insensível aos apelos amorosos do eu lírico. Essa pedra percorrerá a poesia brasileira e encontrará criativas respostas no século XX na Educação pela Pedra, de João Cabral de Melo Neto, e na Pedra no Meio do Caminho, do mineiro Carlos Drummond de Andrade. Então, o contraste campo versus cidade é um dos pontos cruciais da poesia de Cláudio Manuel da Costa. Veja aí no alto da página 149, deixa eu sentar um pouquinho para a gente melhor ilustrar. Uma referência a isso. Quem deixa o trato pastoril amado pela ingrata civil correspondência, ou desconhece o rosto da violência, ou do retiro à paz não tem provado. Percebe-se no excerto anterior que os termos positivos estão do lado do campo e os negativos da cidade. E isso se repete por toda a poesia neoclássica. O nosso material traz uma dica legal, que é o filme Os Inconfidentes, que retrata a revolta como Inconfidência Mineira, conhecida como Inconfidência Mineira. Pessoal, eu vou deixar como DL de hoje, deixa eu colocar no quadro, tirando bem aqui a frase do dia, uma obra muito bela, de uma poetisa muito especial, da qual certamente vocês já ouviram falar. Levanta o braço quem conhece, todos conhecerão com certeza, Cecília Meirelles. A DR de hoje vai ser uma obra que dialoga lindamente com o arcadismo, e enquanto eu apago, eu vou pedir para vocês localizarem, pesquisem please no celular, o poema Romance das Palavras Aéreas, de Cecília Meirelles. DR de hoje. Romanceiro da Inconfidência. De Cecília Meirelles. E no Romanceiro da Inconfidência, acharam? Achou André, achou Carla Fernanda, achou Maria Eduarda, achou Isadora Luiza. Pessoal, no Romanceiro da Inconfidência, Cecília Meirelles promove um resgate do momento histórico delicado que foi a Inconfidência Mineira. Pessoal, vocês encontraram o poema? Sim? O Romance das Palavras Aéreas? Isso, ele começa assim, ó. Ai, palavras, acharam? Sim. Todo mundo pesquisou? Pessoal, em que ponto, preste atenção no que eu vou perguntar. Eu posso falar que a Inconfidência Mineira foi universal? Em termos de marco, eu tenho uma data clara, que é 1789. Mas em que dimensão ela assume o tom universal? Oi, oi? Pessoal, qual é o sentimento em ênfase na Inconfidência?
Que é um dos Era que sentimentos nem- mais raros e caros ao ser humano. Responda para mim. Por exemplo, quando a gente fala de arcadismo, que é a mesma coisa de neoclassismo, a gente pensa também, por exemplo, na Revolução Francesa, que tinha Amanda, ideais, por você fala um exemplo, pouquinho iniciais mais alto. libertários. Oi? Ó, por exemplo, quando a gente fala de Confidência Mineira, a gente primeiro faz uma relação ao arcadismo, que é a mesma coisa do neoclassismo. Aí nisso a gente pega uma série e puxa, por exemplo, da Revolução Francesa. Aí pergunta, mas o que falava a Revolução Francesa? Falava, tinha alguns dos mesmos ideais da Revolução Mineira, que é em relação à liberdade do homem, à Linda. fraternidade e à igualdade perante a lei. Perfeito. Vocês concordam com a Amanda? Liberdade, essa palavra que o sonho humano alimenta, que não há ninguém que explique, também ninguém que não entenda. Pessoal, quem poderia ler para a gente o romance As Palavras Aéreas? Posso? Bora lá, André. Ele inteiro? Oi? O poema inteiro? Sim. Ok. Ai, palavras, que estranha potência a vossa. Ai, palavras, sois de vento e no vento que retorna, Que não e retorna. não retorna, e em tão rápida existência, tudo se forma e transforma. Sois de vento e no vento, e quedais com sorte nova. Ai, palavras, que estranha potência vossa, todo o sentido da vida principia à vossa porta. O mel do amor cristaliza seu perfume em vossa rosa. Sois o sonho e sois a audácia, calúnia, fúria, derrota. A liberdade das almas, ai, com letras se elabora. Elabora. E dos venenos humanos, sois a mais fina retorta. Frágil como o vidro, e mais que o aço poderosa. Reis, impérios, povos, tempos pelo vosso impulso rodam, detrás de grossas paredes, de leve, quem vos desfolha. Pareceis de tênue seda, sem peso de ação nem de hora, e estais no bico das pernas, e estais na tinta que as molha, e estais nas mãos dos juízes, e sois o ferro que arrocha, e sois o barco para o exílio, e sois Moçambique e Angola. Ai, palavras, ides pela estrada fora, erguendo asas muito incertas entre verdade e galhofa, desejos do tempo inquieto, promessas que o mundo sopra. Ai, palavras, ai, André, palavras. vou interrompê-lo um pouquinho, que pensando bem, ele é muito grandão mesmo, né? Mas deu para você perceber aí de maneira anafórica, e estais no bico das penas, e estais na tinta que as molha, e estais nas mãos dos juízes, e sois ferro que arrocha, e sois barco para o exílio, e sois Moçambique e Angola. Pessoal, esse poema é muito belo, e ele mostra justamente o poder e a potência da palavra em tempos de inconfidência. Eu gostaria, por isso que eu fiquei aqui de olho no relógio, de trabalhar com vocês agora o poeta Tomás Antônio Gonzaga, que inclusive já está no quadro. A poesia de Tomás Antônio Gonzaga, pessoal, é uma poesia mais subjetiva, inclusive eu brinquei as duas palavras para você visualizar. Ele é o mais subjetivo dos átomos, e esse termo subjetivo ele tem tudo a ver com o termo pré-romântico, que quer dizer prenunciador do romantismo. Ele escreveu as famosas liras de Marília de Disseu, em homenagem à sua musa, sendo que Tomás Antônio Gonzaga, o poeta, raciocine comigo, o doutor Tomás Antônio Gonzaga, preste atenção no que eu vou dizer, ele foi noivo da jovem Maria Doroteia Joaquina de Seixas Brandão, quando ele tinha 40 e... deixa eu fazer aqui a matemática certa. Ele tinha 40 anos, ela 17. Verdade, ele era 23 anos mais velho que ela. Só que quando eles estavam prestes a casar,
permanecendo no período pré-romântico, galera, ele foi preso, justamente por envolvimento com confidência. Então, as liras de Marília de Dirceu, no contexto da literatura, podem ser consideradas um divisor de águas, antes da prisão do poeta e depois da prisão. Antes da prisão, você vai ter a tentativa de conquistar Marília junto à beleza que só pode ser encontrada na natureza, e depois da prisão você vai ter o lamento pelos bens perdidos. Agora, olha que coisa louca, meninas. Entre os bens, entre as posses que ele menciona, está Marília. Professor, desde quando mulher é posse? Numa sociedade patriarcal. Ele cita os bens que perdeu, puxem pela história. Quando alguém era preso, qual era a primeira atitude da coroa portuguesa? Confiscar os bens. E aí ele perdeu o belíssimo sítio onde ele morava e perdeu também o amor de Marília. Então você vai ter um pessimismo proveniente da prisão, guarde esses 3 P's. E é claro que a segunda parte é mais subjetiva por esse motivo, tá certo? Lembrando que Dirceu é o pseudônimo Dr. Tomás Antônio Gonzaga. E Marília é o pseudônimo de Maria Doroteia Joaquina de Seixas Brandão. Aqui na página 150 você vai ter uma lira bastante ilustrativa desse espírito de fingimento poético e também de convencionalismo amoroso que se apossou dos poetas árcades. Eu, Marília, não sou algum vaqueiro que viva de guardar alheio gado, de tosco trato, de expressões grosseiras, dos frios gelos e dos sóis queimados. Tenho o próprio casal e nele assisto, tenho o próprio sítio e nele moro. Dá-me vinho, legume, fruta, azeite, preste atenção na fartura. Agora raciocine comigo. Essa fartura toda, pessoal, que ele oferece a Marília, é uma fartura oriunda de quê? Do lado burguês, do doutor Tomás Antônio Gonzaga. Não é do pastor Dirceu. Dá-me vinho, legume, frutas extras, brancas ovelhinhas, tiro leite, mais as finas lãs de que me visto. Graças, Marília Bela, graças à minha estrela. Eu vi o meu semblante numa fonte, dos anos ainda não está cortado. Os pastores que habitam este monte respeitam o poder do meu cajado. Então, observe que ele tem uma necessidade muito grande de expor as posses. Eu digo para os meus alunos, pessoal, LB é maior que LP, se vocês pensam que é só física que tem fórmula bonita. Que é isso, professora? O lado burguês é maior que o lado pastor. Em outras palavras, o lado burguês fala mais alto do que o lado pastor. Na segunda estrofe, Gonzaga nega a insinuação de que seria muito velho para Doroteia. Seu rosto, segundo o poema, não está cortado de nenhuma ruga e ele tem a admiração de outros pastores. Aí, pessoal, nós já vamos descambar para um certo narcisismo, né? Como alguém falou ali na outra sala, professor, ele se acha. O estilo de Gonzaga é simples e natural, com um vocabulário acessível, sem exagero no uso das figuras de linguagem. Se Cláudio era melancólico e voltado para o passado, Gonzaga é confiante nas próprias virtudes e voltado para o presente e para o futuro. É importante destacar ainda que quando Gonzaga retoma modelos do classicismo renascentista e da mitologia greco-latina, ele altera completamente o conceito clássico de herói. Antes prevalecia o herói guerreiro, conquistador de terras, agora Gonzaga defende uma vida civilista de herói de acordo com a concepção burguesa da vida. O ser herói, Marília, não consiste em queimar os impérios, move a guerra, espalha o sangue humano e despovoa a terra, também o mal tirano. Consiste o ser herói em viver justo, e tanto pode ser herói pobre como o maior Augusto. Observe que esse conceito de herói que nós vimos lá no classicismo também é resgatado, só que nesse contexto ele é completamente convertido para a natureza. E você vai ter aqui uma referência no 9.3 ao poeta Silva Alvarenga. Pessoal, esse poeta comumente não é estudado em sala. Por quê, professora? Porque ele é considerado poeta lírico árcade menor.
São 2 maiores, Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, e são 2 menores, Silva Alvarenga e Alvarenga Peixoto. E esse poeta, veja no quadro, também escreveu poesia satírica da melhor qualidade, intitulada Cartas Chilenas. Nas cartas chilenas você vai ter um disfarce, mais fingimento poético para nossa coleção. Pessoal, nada a ver com o Chile. O que ele vai... É que eu estou baixando a lista de presença, sorry, por isso que eu desconcentrei um pouquinho. O que ele vai denunciar são os desmandos do governador do Chile, ou desculpe, na obra ele diz que é Chile, mas no fundo é Vila Rica, Luiz da Cunha Menezes, que é o famoso fanfarrão Minésio, né? O Brasil aparece como Chile e Vila Rica é Santiago. O emissor das cartas é Critilo e o destinatário é Doroteu, que se encontra ficticiamente em Madrid. Certo? Próxima aula darei mais uma pincelada na poesia satírica. Bye. Beijo no coração. Fiquem